Oi pessoas, aqui é o Coruja Não Usa Lanterna, em parceria com a Tecnodocência, para nós darmos continuidade na nossa programação. Hoje, nesse programa que nós estamos preparando para vocês, nós vamos conversar um pouco sobre a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, que é uma das bases que nós trabalhamos na Tecnodocência. Então, para isso, a professora Luciana vai fazer uma apresentação e a gente vai trocar algumas ideias aqui, na expectativa de que vocês possam compreender um pouquinho mais tanto o motivo pelo qual se escolhe uma teoria de aprendizagem, né, para que serve, afinal de contas, isso, e depois também para que a gente possa compreender um pouco mais da teoria do Ausubel. Então vamos lá? Vamos sim, gente. Muito bom vocês estarem aqui escutando a gente. E dentro dessa proposta, é importante que a gente pense no que é a aprendizagem significativa. Porque é muito comum a gente ouvir a palavra aprendizagem significativa e a gente já intuir alguma coisa sobre isso e achar que aquilo que a gente pensa é aquilo que Ausubel pensa, quando na realidade não é bem assim. Então, geralmente, quando as pessoas falam sobre o que é aprendizagem significativa, é aquela aprendizagem que vai trazer significado para o aluno, é aquela aprendizagem onde o aluno vai construir alguma coisa, né, e a coisa vai ficar mais retida na sua memória, na sua mente e tal. Então, assim, a aprendizagem significativa de Ausubel traz alguns desses elementos, mas ela tem uma definição própria, tem características próprias, né? E Ausubel foi além de simplesmente definir o que é uma aprendizagem significativa. Ele disse também de que forma que o professor pode estar trabalhando com essa teoria para que ele proporcione uma aprendizagem significativa dos seus alunos. Eu acho que é um dos poucos, né, Luciana, um dos poucos, se não o único teórico da aprendizagem que efetivamente se refere, vamos dizer assim, faz essa junção, né, da teoria da aprendizagem com a docência, né? É um dos poucos que faz isso. É um dos poucos, sim. Existem outros que fazem essa conexão. Mas Ausubel é bastante contundente na forma como o professor deve trabalhar. E apesar dele não colocar um aspecto assim, olha, o professor de matemática vai ter que fazer isso, o professor de português vai ter que fazer aquilo, né? Ele diz de uma maneira ampla e geral, de tal forma que os professores das áreas específicas ou de áreas mais generalizadas consigam, né, trabalhar com essa proposta dele, né, incluindo nas suas especificidades aquilo que o Ausubel disse que poderia ser feito para proporcionar, então, uma aprendizagem significativa dos alunos. Então, para isso é importante a gente pensar na definição. O que é, de fato, uma aprendizagem significativa? Então, para Ausubel, a aprendizagem ela vai ser significativa quando um novo conhecimento ele for ancorado a um conhecimento prévio que o aprendiz já traz, ou seja, um conhecimento que está já na sua estrutura cognitiva, de duas formas, de forma substantiva e de forma não arbitrária. É importante a gente levar em consideração a questão de ser substantiva e não arbitrária, porque faz toda a diferença. Quando a gente fala em uma forma substantiva de fazer com que a aprendizagem significativa aconteça, é que o aprendiz não precisa memorizar aquilo que o autor que ele está estudando está literalmente dizendo. O que ele precisa internalizar é a essência do que o autor traz. Então, tudo vale da interpretação do aluno, mas uma interpretação que faça ou que torne, né, uma condição de ancoragem desse novo conhecimento, desse autor que ele está lendo ou estudando, para esse conhecimento que ele já traz na sua estrutura cognitiva. Então, isso é ser substantivo. E para a aprendizagem significativa acontecer, esse é um dos elementos que a gente tem que prestar atenção. Fazer com que os nossos alunos não memorizem exatamente o que o autor está dizendo, mas aquilo que eles compreendem que o autor está dizendo. Eu acho que aí é um grande momento em que ele vai trazer forte essa coisa do substantivo, né? Porque vai vamos por dizer assim, vai personalizar essa apropriação do conhecimento, né? Me parece que passa muito por aí, quer dizer, ele não vai simplesmente ser um reprodutivista não crítico daquilo que ele está ouvindo, né? Ele vai trazer para dentro dele aquele conhecimento e sem medo vai poder colocar as suas coisas, os seus contextos, as suas histórias naquele novo conhecimento, né? E eu acho que é isso que torna algo efetivamente substantivo, né? Isso, é o que vai trazer significado, porque não adianta ele memorizar
aquilo que está escrito em palavras que o próprio aprendiz nem entende, né? Ele nem compreende. Se não passa por essa questão da compreensão e desse significado que ele vai tentar encontrar naquilo que o autor está dizendo, então fica bastante difícil, né, essa aprendizagem se tornar significativa, né, num futuro bem próximo, né? Mas só a substantividade não é suficiente. Tem um aspecto que é muito relevante, que é a não arbitrariedade. Então, isso quer dizer que o processo de aprendizagem ele é não controlável, né? A gente não consegue controlar esse processo. Nem o aprendiz controla esse processo, né, na mente, na estrutura cognitiva dele, quanto o professor também não consegue controlar. Nós, professores, podemos fazer o seguinte, a gente pode, digamos assim, mostrar um cardápio de possibilidades de como os nossos alunos podem aprender. Então, a gente pode trabalhar de uma forma mais verbal, de uma forma mais auditiva, de uma forma escrita, de uma forma criativa, ou seja, a gente pode usar todos os elementos que existem nesse cardápio para auxiliar o aluno no processo de aprendizagem, mas nós, professores, não temos controle daquilo que o aluno realmente vai aprender. E o pior de tudo que eu digo às vezes, né, é que nem o próprio aluno tem esse controle. Às vezes ele quer aprender, se esforça para isso, mas ele não consegue, né? Então, Ausubel coloca que a aprendizagem é significativa também por conta dessa questão não arbitrária. O que vai acontecer, então, é que na estrutura cognitiva do aprendiz, essa conexão vai acontecer entre o novo conhecimento e o conhecimento já existente. Então, o que nós precisamos fazer e ter em mente é que a gente precisa estar bastante flexível em relação às questões da docência. Então, a gente precisa trabalhar com os nossos alunos em diferentes frentes, né? De diferentes e diversas formas, para que esses nossos alunos consigam, então, aprender de uma maneira ou de outra, né, fazendo com que o nosso trabalho ele seja, então, valorizado e tenha frutos. Outro elemento que me traz agora é aquela história. Eu não sou um estudioso do Ausubel, né? Quer dizer, eu vou muito na teoria porque eu sei que você estuda o Ausubel mais profundamente, né? Agora, eu fico tentando fazer esses links, né? Por exemplo, eu fico me percebendo assim, poxa, na medida em que eu vou assumir a aprendizagem significativa como sendo algo que de fato é importante, é um caminho que eu vou resolver seguir, isso vai me fazer perceber o quanto eu tenho que tomar muito cuidado para trabalhar com memorização. Aí eu penso no ensino superior, né, que é onde eu atuo mais, né? Quer dizer, quantos professores nossos, vamos dizer assim, no ensino superior querem que os alunos repitam exatamente aquilo que foi dado, né? Eu mesmo tive uma experiência dessa quando estava na graduação nos anos 80. E agora, quantos anos depois, 20, 40 anos depois, eu vejo essa mesma coisa acontecendo, né? Essa necessidade de impor uma arbitrariedade em relação ao aluno, né? Então isso é uma coisa que me leva sempre a pensar quando a gente fala nesse tema aí. Então, acontece um fator bastante interessante que a Ausubel também já preconizou na teoria dele, né? Que é assim, os nossos alunos, eles aprendem por esse tipo de imposição, ou esse tipo de memorização obrigatória, sem sentido e sem significado, né? E eles conseguem fazer uma prova com bons resultados naquele momento. Acabou a disciplina, né, ou acabou aquele ano de estudos, o que acontece? O aluno acaba se esquecendo daquele conhecimento que ele lutou tanto para adquirir. Então, essa memorização forçada, né, faz com que esse fenômeno aconteça. A aprendizagem significativa, ela traz esse elemento de o aluno internalizar, né, o novo conhecimento de tal forma que depois de um bom tempo que tudo passou, aquela informação ainda fique fresca na memória dele, né, ele ainda consiga retomar esses conceitos, né, e algumas definições para que ele possa utilizar em outros contextos, fazer outras conexões. Eu me lembro ainda, para endossar isso, né, de uma forma bem tácita mesmo, né, eu me lembro que numa universidade que tinha trabalhado, os professores, né, que ensinavam, por exemplo, a utilização de um determinado produto, de um determinado software ou de qualquer coisa, assim, diversas áreas, né, eu me lembro que se o tema fosse do tipo assim, olha, nós vamos aprender 1/3 do produto nesse semestre, 1/3 do uso desse software no segundo semestre e 1/3 no terceiro semestre, vamos dizer assim.
a reclamação geral dos docentes era a mesma sempre, né? Quer dizer, no primeiro semestre o pessoal fazia um esforço e conseguia aprovar ou não na disciplina. Aí chegava no segundo semestre e o professor dizia assim para mim, pô, eu perco 50% da disciplina tendo que retomar as coisas do primeiro porque o pessoal esqueceu tudo. Né? Aí então eu ando só 50%. E no terceiro semestre a situação ainda é pior, porque daí eu gasto 70% do tempo da minha aula, do meu semestre, explicando o que eu ensinei há 2 semestres atrás, depois explico o que ensinei há 1 semestre atrás, para depois poder entrar um pouquinho no avanço daquilo que eu estava fazendo. Né? Então, eu acho que isso reflete essa situação em diversas áreas do conhecimento. Né? O pessoal esquece. Né? Simplesmente, eu estaria correto eu dizer, então, assim, o pessoal não ancora. Né? O pessoal não prende isso a alguma coisa. É isso a ideia? É essa a ideia. Né? A proposta do Ausubel em falar em ancoragem é muito interessante. Porque imagina uma âncora de navio, né, que você vai jogar numa areia do mar, né, que é uma areia meio movediça, né, e vai conseguir parar um navio, vai deixar, né, ele ali ancorado, né, quietinho no canto dele. Então a ideia é bem bacana no sentido de que se a aprendizagem for significativa, vai haver essa ancoragem, ou seja, o novo conhecimento vai estar tão conectado ao conhecimento pré-existente que fica muito difícil da gente desfazer essa conexão, né? É muito interessante isso. E tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, né? Se por um acaso o aluno fizer uma conexão, né, uma ancoragem que, digamos, é errônea, que do ponto de vista científico, filosófico, dependendo do que ele está estudando, né, é uma conexão que não deveria acontecer, mas aconteceu, nossa, o professor vai suar a camisa para poder desfazer essa conexão, né? Mas, por outro lado, se essa conexão é feita de uma forma acertada, de que realmente condiz, né, o novo conhecimento ao conhecimento já existente estão condizentes, né, então é interessante porque esse aluno vai poder retomar mais para frente essa informação, esse conhecimento, né, de uma forma que ele vai conseguir não só se lembrar, mas utilizar esses conhecimentos. E aí uma outra coisa que também mexe comigo quando a gente conversa nesse assunto é o problema da avaliação, né? Entende? Eu entendo que agora a gente vai continuar um pouco mais para explicar Ausubel, mas é só para dizer que, para mim, que não estudo aprofundadamente o Ausubel, a não ser através daquilo que a gente conversa, eu fico pensando assim, nós temos que rever todos os processos de avaliação também. Nós temos que rever processo de avaliação, nós temos que rever processo de currículo, nós temos que rever tempos gastos ou investidos em cada formação, né? Quer dizer, nós estamos assim com uma... Pronto, nós estamos com uma série de âncoras institucionais que eles lutam, fazem com que a gente não consiga, de fato, navegar para frente para tentar fazer uma docência melhor, né? E o problema, no caso aí, não é exatamente o docente ou o discente, né? É um problema, de fato, institucional que ancora, nos prende, né, aí num sentido ruim, vamos dizer assim, e fica difícil, né? A gente tem que fazer um baita esforço para poder buscar e aplicar uma teorização que seja mais eficiente nesse sentido da aprendizagem, né? Então, aí eu acho que Ausubel foi bastante, né, lúcido, eu acho, embora o que eu vou falar agora muita gente critica, né? Mas Ausubel não estava preocupado com o tempo curricular das escolas, com o tempo curricular das universidades, ele estava preocupado com a aprendizagem, entendeu? Ele estava preocupado em saber se o aluno estava aprendendo significativamente, levasse o tempo que levasse. Não importa se vai demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, né? A gente sabe que a gente tem que cumprir, né, determinadas prerrogativas dentro dos currículos que nos são impostos, né? Porque não é a gente que constrói o currículo vem de cima para baixo, né? Haja vista aí as leis que estão, né, regulamentando a educação no Brasil, né? E assim as universidades estão abaixo dessa hierarquia e as escolas também, né? Então a gente sabe que o professor tem que cumprir, né, uma carga horária semanal, ele tem que cumprir com o currículo, né, com o conteúdo anual, semestral, e aí conciliar a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel com esse currículo fica um pouco difícil. Não é impossível, mas é uma situação assim que precisa ser estudada e pensada para saber como é que ela pode ser adaptada.
Mas a proposta de Ausubel, a meu ver, era uma proposta bastante revolucionária, no sentido de que vamos romper com os currículos, né, para que a gente se preocupe muito mais com a aprendizagem do aluno e muito menos com a quantidade de conteúdo que ele vai ter que aprender durante um determinado tempo. Então existe, por exemplo, será que a gente poderia dizer que o Ausubel tem alguma expectativa de como o professor deveria trabalhar? Sim, ele traz algumas prerrogativas que a gente pode estar conversando no nosso próximo podcast. Por enquanto é essa parte, aí no próximo a gente dá então a continuidade e a gente se fala. É isso aí, gente. Até a próxima.